uma amostra do máximo solar apresentado por ciência na NASA. Especialistas dizem que o Solar Max está previsto para o ano de 2013. Quando chegar, o pico do ciclo de manchas solares de 11 anos trará mais erupções solares, mais ejeções de massa coronal, mais tempestades geomagnéticas e mais auroras do que já vivenciamos há algum tempo. No fim de semana de 14 de julho de 2012, observadores do céu ao redor do mundo tiveram uma amostra do que está por vir. Era meio de sábado na América do Norte, quando uma ejeção de massa coronal, ou CME, colidiu com o campo magnético da Terra e desencadeou a exibição mais sustentada de auroras em anos. Por mais de 36 horas, tempestades magnéticas circularam os polos da Terra. A aurora boreal se espalhou pela fronteira canadense para os Estados Unidos, tão ao sul quanto Califórnia, Colorado, Kansas e Arkansas. No hemisfério sul, o céu ficou vermelho sobre a Tasmânia e a Nova Zelândia, enquanto a aurora austral girava em torno do Polo Sul. A fonte da CME foi a mancha solar gigante AR 1520, um ninho fervente de magnetismo emaranhado mais de 15 vezes maior que a própria Terra. Em 12 de julho, o campo magnético da mancha solar entrou em erupção, produzindo uma erupção solar de classe X e lançando 1 bilhão de toneladas de plasma eletrificado em direção ao nosso planeta. As sondas estéreo gêmeas da NASA e o Observatório Solar e Heliosférico da Agência Espacial Europeia monitoraram a CME enquanto ela se afastava do Sol. Usando esses dados, analistas da NOAA e da NASA previram com sucesso o tempo de chegada da nuvem. Levaria quase 2 dias inteiros para a CME cruzar o vazio de 149 milhões de quilômetros entre a Terra e o Sol. O impacto da CME comprimiu bruscamente a magnetosfera da Terra, expondo brevemente os satélites geossíncronos ao plasma do vento solar. O tremor do campo magnético da Terra fez com que as agulhas da bússola balançassem só um pouco e fez com que correntes elétricas fluíssem pelo solo em altas latitudes. Felizmente, o impacto não causou danos. Os satélites sobreviveram e as redes elétricas permaneceram online. Depois veio o show de luzes. À medida que o rastro da CME varria a Terra, as regiões polares do nosso planeta se iluminavam como uma árvore de Natal. Auroras vermelhas, verdes, azuis e roxas cobriam ambas as extremidades do planeta, brilhando, dançando e, finalmente, se espalhando para lugares onde as auroras raramente são vistas. No Arkansas, por exemplo, houve um brilho fraco e intermitente durante a maior parte da noite, relata Brad Enfinger, de uma pequena cidade chamada Ozark. Por volta das 3 da manhã, houve uma explosão de vermelho e roxo, claramente visível a olho nu. Em Pawnee Grasslands, Colorado, o fotógrafo Robert Arne viu a aurora boreal pela primeira vez. Assim que saí do carro, o céu parecia estar em chamas. Então a Lua, Vênus e Júpiter surgiram juntos no leste. Ver a conjunção e as auroras lado a lado foi incrível. Enquanto isso, na outra extremidade do planeta, as auroras estavam enlouquecendo sobre o Polo Sul, relata Robert Schwartz, na estação de pesquisa do Polo Sul Amundsen Scott. Nós apreciamos o show sob um céu cristalino e com uma temperatura do ar de menos 76 graus Celsius. Em Ashland, Wisconsin, por outro lado, John Welling assistiu ao show de camiseta. Hoje à noite, foi absolutamente o melhor. Com uma temperatura confortável de 25 graus Celsius e a aurora boreal dançando no alto, o clarão X definitivamente correspondeu ao hype. De uma ponta do planeta à outra, abrangendo mais de 90 graus de latitude norte-sul combinada, 183 graus de temperatura e 360 graus de longitude. Este foi realmente um evento climático espacial global e foi apenas uma amostra do que estava por vir. A conexão Sol-Terra está esquentando. Para mais notícias sobre a conexão Sol-Terra, fique ligado em science.nasa.gov.